Seja bem-vindo, estamos chegando com o show da Conmebol Libertadores especial para falar do Atlético Paranaense com uma análise tática específica da equipe do técnico Luiz Felipe Scolari, o Filipão, o senhor Conmebol Libertadores que vai chegar na sua quarta decisão da história. Muito prazer, sou Marcelo Azan, faço parte aqui do nosso time da Conmebol Libertadores de apresentadores para fazer esse programa especial agora mais focado no ponto de vista do Furacão. Você, torcedor do Flamengo, calma que também tem programa especial do Flamengo para você curtir aqui nos canais oficiais da Conmebol Libertadores, também com essa análise tática. Para fazer esse programa hoje tem a companhia, a parceria de Fefux, nosso Fernando Ribeiro. Tudo bem, Fefux? Fala, Zan, tudo bem? Como é que você tá? Tudo tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo, nos ouvindo aí na hora do seu dia. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você conectado conosco nos canais digitais da Conmebol Libertadores. Vamos falar hoje sobre esse Atlético Paranaense do Sir Luiz Felipe Scolari, né? O Sir Felipão, que se não chega como a equipe favorita a conquistar o título da Conmebol Libertadores, sem dúvida nenhuma, chega como a equipe que mais cresceu durante a competição. Um Atlético que começa ali com uma turbulência, começa com o Valentim, vem Fábio Carille, depois chega o Felipe Scolari e toma as rédeas do negócio, parece que coloca o Atlético nos eixos, né? Chega a sua quarta final de Conmebol Libertadores, um homem que tem história. Vamos falar muito sobre esse Atlético e o que o Atlético pode aprontar para cima do Flamengo. Numa final rubro-negra que pela terceira vez terá dois times brasileiros, tivemos Santos e Palmeiras, Flamengo e Palmeiras e agora Flamengo e Atlético Paranaense. Esses dois times nunca se enfrentaram em final de Conmebol Libertadores, dia 29 de outubro em Guayaquil, no Equador. E para fazer essa análise tática do Atlético Paranaense, a gente tem aqui um convidado especial, o jornalista William Godoy, que vai trocar uma ideia com a gente para analisar mais aprofundadamente esse furacão de Felipão. Tudo bem, William? Seja bem-vindo ao nosso show da Conmebol Libertadores especial Atlético Paranaense. Obrigado, tudo certo. Valeu. Muito bom estar mais uma vez aqui com vocês, Fernando, Marcelo. Esse Atlético Paranaense que, olha, é o rubro-negro camaleônico da Libertadores. E a gente vai entender um pouquinho porque ele é tão camaleônico assim, muda bastante e é bacana a gente falar desse Atlético que, como o Fernando falou, né, tem um início, vai mudando muito. O Carille foi seguindo uma cartilha de não tanto planejamento assim, mas quando chega com o Filipão, ele acerta ali a mão e é um time muito competitivo. E não à toa conseguiu quebrar uma escrita, né? É a primeira equipe a vencer o Estudiantes de La Plata dentro da sua casa. Em mata-mata de Conmebol Libertadores não é pouca coisa esse tabu que o Atlético Paranaense quebrou e foi passando na conta do chá. Foram três treinadores, como o Fefux e o William já lembraram, né? O Alberto Valentim, o Fábio Carille e o Filipão. Se a gente diz que o Flamengo é um com o Paulo Souza e é outro com o Dorival Júnior, da mesma maneira a gente pode dizer que o Atlético Paranaense é um sem Filipão e outro com o Filipão. Mudou muito a maneira dessa equipe jogar. O Fábio Carille que cai naquele 5-0 para o The Strongest, jogo que fica marcado principalmente pela fragilidade em bolas aéreas defensivas do Atlético Paranaense, na altitude em La Paz, no estádio Hernando Siles. E aí o Filipão consegue começar a corrigir isso, o Pablo vira outro jogador nas mãos do Filipão, ele faz o encaixe e o Vitor Roque desabrocha ali nas mãos do técnico Luiz Felipe Scolari, ele que já teve um trabalho com tantas joias do nosso futebol brasileiro, por que não sul-americano. Para a gente começar essa resenha, William, queria saber de você, qual que você acha que foi o principal mérito, se você quiser falar do ponto de vista tático já também, mas a gente sabe que o Filipão há muita coisa, é um pacote para além disso, um cara que é pentacampeão do mundo, tem muita história na própria Conmebol Libertadores, em mata-mata ele tem muita experiência e cresce demais, mas qual que você acha que foi o principal mérito tático e, para além de tático, do Filipão para ajeitar esse furacão? Eu acho que passa muito pela comissão, né, do Filipão, obviamente liderada por ele, mas é o reconhecimento de quais são os pontos fortes dos adversários e o Atlético reconhecer que, se nós nos adaptarmos ao ponto forte do adversário e tentar atacarmos sempre as fragilidades, eu acho que seremos competitivos. Fica claro que o Luiz Felipe Scolari, com a sua comissão, ele estuda muito os adversários, ele destrincha todos eles e assim ele monta o Atlético Paranaense. Por isso que o Atlético Paranaense é camaleônico, por isso que o Atlético Paranaense muda muito o seu esquema tático, por causa disso. Ele tenta ao máximo atacar as vulnerabilidades e para isso ele muda se assim for necessário.
E isso é um pouco corroborado também pela campanha no mata-mata do Atlético Paranaense na Conmebol Libertadores, conseguindo empates e vitórias simples eu quero dizer, por um gol de diferença, para ir passando adiante nas fases da competição no mata-mata, e assim foi chegando contra o Estudiantes, contra o próprio Palmeiras, até chegar à decisão da Conmebol Libertadores, também passou pelo Libertad nesse caminho da competição, Libertad que estava até inclusive no grupo do Furacão. Se tiver que, esse é o ponto forte que você lembra aí de se adaptar, né? Ser mais camaleão e conseguir se adaptar às circunstâncias. E as fraquezas desse Atlético Paranaense, pegando já o time do Filipão, que é a equipe que consegue rumar essa trajetória até a decisão, William. O Atlético, ele é como se fosse a gente até fala que os sistemas táticos, eles são assim, é uma malha elástica, né? E como toda malha elástica, né? Quando você precisa de ter mais profundidade, você vai e estica essa malha. Então, o Atlético, até o ponto forte do Atlético, quando ele se organiza para se defender, a malha está lá, todo mundo juntinho, todo mundo certinho. Quando ele precisa atacar, essa malha está bem esticada, então ele tem uma organização. Agora, o grande problema da malha elástica é quando a gente fica brincando de esticar, de puxar muito rápido. Vai ficando flácida, né? Essa malha vai ficando flácida. O que acontece com o Atlético é exatamente isso. O ponto fraco do Atlético, ele não consegue ter a mesma organização quando vira um jogo de transição, um jogo de bate e volta. O que, inclusive, vai estar na memória do torcedor atleticano, que apesar do grandíssimo resultado, da grandíssima, né, passagem para a decisão, o início do jogo contra o Palmeiras é um jogo de um bate e volta, onde os encaixes não acontecem no meio-campo e o Palmeiras tem possibilidade. O Palmeiras criou oportunidade. O Palmeiras abre o placar, teve uma finalização do Dudu, teve uma finalização do Menino. Naquele intervalo onde a malha elástica do Atlético, aquele bate e volta, aquele efeito sanfona, é uma fragilidade para esse Atlético que dificulta muito os encaixes na organização defensiva. E quando a gente fala de um jogo final única, né, uma coisa é você, de repente, fazer o seu resultado em casa e segurar ele fora, mais ou menos como o Atlético fez contra o Palmeiras, né, por uma vantagem mínima, mas ainda assim tinha uma vantagem, né, contra o Palmeiras lá na Arena do Palmeiras. Agora, a final única é diferente, né, porque você não pode dar esse vacilo, né, de repente um desencaixe, aquela famosa pane, né, que a gente gosta de dizer, 10, 15 minutos de desencaixe, é o suficiente para o Flamengo, de repente, matar esse jogo. E o Atlético precisa ficar muito atento nisso. Eu acho que, assim, é muito importante dizer sobre esse crescimento do Atlético, essa evolução que começou lá nos anos 90, na virada do milênio, a construção da Arena. Mas existe um período nessa Conmebol Libertadores, de 21 dias, que acho que se o torcedor do Atlético pudesse remover do cérebro o que aconteceu. Assim, o Valentim saiu, chegou o Felipão, porque quando o Atlético trouxe o Carille, aqui mesmo, nesse mesmo estúdio, eu falei... Não faz o menor sentido essa contratação, porque o DNA do Atlético que estava se formando com um investimento superior a 60 milhões de reais no ataque. O maior da história, né? O maior investimento da história do Atlético. Com o Canóbio, com o Coelho, com o Vitor Roque. Um time que você pensa, pô, tá contratando esse cara. Vitor Bueno, Pablo. Vitor Bueno, Pablo. É um time que tá pensando num jogo mais propositivo, num jogo mais pra cima, em fazer valer a sua consistência de jogar em casa. E aí você traz o Carille, que é um cara que vai completamente no contraponto de jogar pra frente, né? O Carille da escola Mano Menezes, o Carille é o cara que ele sabe muito bem armar um time defensivamente, né? E não era o que o Atlético precisava, tanto que os resultados se transcreveram dessa forma. Eu acho que essa chegada do Felipão, e assim, obviamente que sempre causa estranheza, né? Um treinador que fica 21 dias no trabalho, mas que bom pro Atlético, né? Que conseguiu perceber isso rápido, né? Porque talvez, se tivesse insistido no Fábio Carille, talvez nem tivesse chego até a final da Libertadores. E é o grande sonho do Petralha, né? O projeto do Petralha é justamente ser campeão de uma Conmebol Libertadores. E é um time cheio de nuances, né? A gente já falou do Fernandinho, que estava em 2005 e tá agora de novo. O Vitor Roque tinha 5 meses de idade da primeira final, agora tá. Então é importante também a gente ressaltar essas valências, né, William? Essa evolução, porque eu acho que até todo mundo, assim, eu continuo achando que o Atlético não é o favorito, mas que bom, né? O torcedor do Atlético acho que também quer isso, né? Deixa quietinho aqui, porque quietinho a gente tá chegando, quietinho a gente tá batendo no Estudiantes, quietinho a gente tá batendo no Palmeiras e quietinho, quem sabe, o Felipão não levanta mais uma taça de Libertadores e o Atlético chega à sua primeira conquista, né? Sem dúvida nenhuma, essa ordem de querer ser o favorito, eu acho que o torcedor do Atlético Paranaense não tem essa vaidade, não faz questão nenhuma. Deixa o Estudiantes decidir em casa, ser o favorito, deixa o Palmeiras, deixa o Flamengo. Eu acho que certamente o torcedor do Atlético não está nem um pouco incomodado.
A questão desse falta de planejamento, né, que o Atlético acabou passando, eu acho nem que é mesmo a demissão do Carille o problema, foi a contratação do Carille, como você muito bem falou, né, é um pouco que desassocia as contratações, né, os reforços, você faz esse modelo de reforços, contrata os jogadores, e aí você contrata um treinador que é meio que o avesso a essas contratações, então teve de fato ali um grande problema na contratação, conseguiu consertar isso contratando o Filipão, e o Filipão potencializou isso, né? Hoje a gente vê um Atlético que ele é muito agressivo, e isso passa muito pelo DNA do Atlético Paranaense, mas a gente está falando lá atrás, a gente está falando de Oséias e Paulo Rink. O Atlético Paranaense sempre foi um time muito agressivo. O Atlético Paranaense, com seu mando de campo, ele sempre foi um dono da casa indigesto para qualquer visitante. Os visitantes não gostam de visitar o Atlético Paranaense. Visitar o Atlético Paranaense não é sinônimo de ser bem-vindo. O Atlético Paranaense é muito forte dentro da sua casa. E ao longo dos anos, o Atlético foi, né, crescendo a sua estrutura, né, foi fazendo mais planejamentos, e matou, que vai brigando e vai levantando taças, né, conquista do Campeonato Brasileiro, o Alex Mineiro, mais uma vez um ataque muito forte, mais uma vez sendo muito forte dentro de casa, recentemente, né, conquista sul-americana, passa por uma Libertadores e não pôde jogar no seu estádio, e agora mais uma vez chega numa decisão, que não é o favorito, mas eu acho que não há qualquer constrangimento para o Atlético não ser o favorito. Eu acho que, inclusive, essa condição vai ser muito bem trabalhada pelo Luiz Felipe Scolari, que é um treinador com experiências profissionais que falam por si só, e vai usar, sem dúvida nenhuma, essa obrigatoriedade, em aspas, esse favoritismo, em aspas, do Flamengo, em prol dele, para até criar um modelo de jogo que seja favorável, como a gente tem visto o Atlético fazer com todos os adversários ao longo dessa Libertadores. Eu queria também destacar, William, aproveitar que a gente está falando, né, sobre isso, porque a gente que acompanha, vê entrevistas, vê coletivas, os jogadores do Atlético falam isso, a gente já viu os jogadores do Palmeiras falando isso, onde o Felipão passou recentemente, mais recentemente ainda o Felipe Melo, já no Fluminense, deu uma entrevista para um podcast falando do trabalho do Paulo Turra, né, que o Felipão, ele defensivamente é um gênio, né, na palavra da galera, de quem trabalhou com ele, e o Paulo Turra ofensivamente vem fazendo um trabalho muito bom, faz esse contraponto, e inclusive que em algum dos treinos, até quem é o cara ali que tá comandando o treino, é o próprio Paulo Turra, né? Ele quem tá ali dando o treino e tudo mais, e o Felipão participando em alguns outros pontos, quando a questão é mais defensiva, aí o Felipão assume, mas ainda sendo o cara, né, dessa conquista. O Paulo Turra e o Felipão estão reeditando uma parceria boa, né, assim, reeditando, né, o Paulo Turra também na classificação depois do Palmeiras falou do Murtosa, né, vai falar reeditar porque a gente sempre associou a figura do Felipão com o Murtosa, né, e agora a gente vê o Felipão com o Paulo Turra, trabalho legal demais que o Paulo vem fazendo no Atlético, né, William? Ele que comandou o time no jogo da volta contra Exato. o Palmeiras, diante da suspensão do Filipão, né, William? Sim, foi muito legal após a coletiva, né, essa coletiva após-jogo, essa classificação histórica do Atlético. Não, o Paulo fez, né, questão de falar sobre o Filipão, né, então, enfim, eu acho muito legal, primeiro, a gente lembrar desses auxiliares, né, no caso do Paulo Turra, porque a gente fala muito sobre o treinador ele acaba tendo os holofotes naturalmente, mas eles acabam liderando uma comissão, mas tem muitos profissionais ali que trabalham demais. É claro que o treinador ele está ali na beira do campo, é o treinador que recebe o ônus de ser xingado, né, é o treinador que recebe o ônus de ser xingado de burro, mas muitas vezes o planejamento, né, e as metodologias, elas são formadas e são armadas pelos seus auxiliares, pelos seus analistas, então é muito legal a gente poder falar sobre ele. E esse trabalho, né, individualizado que o Paulo tem na questão ofensiva, a gente vê de um Atlético Paranaense que tem uma variação interessante, que é um Atlético que concentra muitos jogadores por um lado, por um setor, pelo lado direito, mas em contraponto o Abner está passando pelo corredor oposto, então o Atlético já tenta fazer rápido uma inversão, e assim vice-versa, se o Abner está concentrando pelo lado esquerdo com o Terãs, sempre concentrando com muitos jogadores. Esse é o princípio básico do Atlético Paranaense, concentração de muitos jogadores numa faixa do campo, mas do lado oposto o Kelvin está passando, o Canóbio está passando, essa dinâmica que o Atlético Paranaense ela vai criando de ocupação do espaço vazio no lado oposto, tem sido fundamental para essas ultrapassagens, tem sido fundamental para a gente ver um Atlético Paranaense leve quando está sem bola. A transição ofensiva do Atlético Paranaense, em alguns períodos, o contra-ataque, é um contra-ataque leve. Por quê? É um contra-ataque que privilegia atacar o espaço vazio. Então, tendo essa identidade, né, desse trabalho do Paulo Turra, é muito bom porque a gente vê, né, como é importante também os auxiliares para prepararem, né, e para mais do que isso, né, fomentarem uma equipe competitiva junto com o seu treinador.
Aprofundando um pouco mais no ponto de vista tático, William, a gente viu no duelo com o Palmeiras, nos dois, encaixes de marcação bem definidos, com o Hugo Moura literalmente grudando no Rafael Veiga, a ponto de ser o lance que ocasiona a lesão do Veiga no jogo na Arena da Baixada, porque ele tá tão perto que ele chega até junto, os dois caem, se enroscam ali, acaba tendo a lesão do Veiga que o tira do jogo da volta. E o Fernandinho grudado no Zé Rafael. E é justamente esse encaixe, quando tem uma saída do Zé Rafael, quando ele gira em cima do Fernandinho, que na área da Baixada isso quase não aconteceu, no jogo da volta na Casa Alviverde, o Zé Rafael faz o giro no Fernandinho, que é a origem da jogada do primeiro gol do Palmeiras. Esses encaixes ficaram muito nítidos do ponto de vista tático. Hugo Moura e o Fernandinho grudando em dois jogadores que são cabeças pensantes do Palmeiras, o Veiga e o Zé Rafael. Como que você vê isso projetando uma final contra o Flamengo? Você acha que esse encaixe do Filipão pode se repetir grudando num João Gomes, grudando num Everton Ribeiro, num Thiago Maia ou num Arrascaeta? Como é que você vê essa possibilidade do Atlético Paranaense tentar usar esses homens para neutralizar as forças do seu adversário na decisão? Sim, o Atlético ele tem essa característica, né? O Filipão ele privilegia essa marcação por encaixe, né? Essa marcação individualizada, onde de fato os seus jogadores eles podem fazer deslocamentos médios, deslocamentos altos, eles podem perseguir, é o famoso cada um com o seu. O Hugo Moura vai ficar no cangote do Arrascaeta. A gente já teve alguns exames que disseram isso, né? Alguns jogos anteriores falaram, realmente, o Arrascaeta, pra onde o Arrascaeta ia, o Hugo Moura ia atrás. O Fernandinho, mesma coisa, né? Tentar fazer mais um embate, o Fernandinho trabalha um pouco mais pro lado direito. O Filipão, por isso que a gente fala desse jeitão meio camaleônico do Atlético, ele coloca o Alex Santana, que também é um jogador de mais imposição, é o meio campo de imposição do Atlético, quando ele opta, né, por esses três jogadores, também marcava, né, que também marca individualmente. E o perigo do Atlético é aquela questão, realmente. Quando o Zé Rafael faz um giro, que há muito espaço, o Kelvin já tinha ultrapassado, era aquele momento, né, que a gente até citou, né, metaforicamente, a questão da malha, né? A malha estava flácida, e aí ficou frouxo, e aí tinha muitos espaços. Mas, de fato, é um Atlético, e esses homens de contenção, com muita imposição, fazem uma marcação, realmente cada um no seu. Esse modelo de marcação individual é bacana a gente passar e falar rapidamente, porque acaba sendo muito confundido, o pessoal coloca tudo no mesmo balaio, mas não é verdade. Existe a marcação individual, onde ela é por setor, né? Então, por exemplo, o Arrascaeta, ele porventura caiu lá no setor do Hugo Moura, que era aquele setor central, próximo ali à meia-lua. Mas a partir do momento que o Arrascaeta saia daquele setor e vai para o lado direito ou vai para o lado esquerdo, é o Fernandinho, que marca individualmente, ou que é o Alex Santana, por exemplo, trazendo o exemplo do jogo da formação tática do Palmeiras. Então, essa é a individual por setor. O Atlético Paranaense, ele faz individual mesmo. Então, é aquela perseguição, né? Que aí você, se fizer um deslocamento, ele vai lá atrás para tentar já diminuir um pouco o espaço. Tanto que semelhante, é chato a gente comparar trabalhos, comparar equipes, mas um pouco semelhante à forma com que o Renato Gaúcho trabalhava o Grêmio, também Grêmio campeão, onde todos os jogadores defensivos eles tinham, né, aquela perseguição, Kahneman, né, marcado individualmente, Jeromel. Então o Filipão tem um pouco disso e acaba sendo uma peça fundamental, esses volantes, né, ser aquele famoso carrapato, né? O Hugo Moura, para os mais antigos que acompanhavam os anos 90, né, do futebol, do Filipão, é o Dinho, né? É o Dinho, aquele volantão, aquele volante que sai lá, primeiro homem, vai fazer as perseguições, vai fazendo ali as caças, é um pouquinho desse trabalho do Filipão. E o Felipão tá acostumado, né, com essas adversidades, né? O Felipão lá nos anos 90 foi chamado pelo Grêmio lá, pelo Fábio Koff, né? E monta um time ali com praticamente os refugos lá e é campeão de tudo, né? Depois ele é convidado pelo Brunoro pra ajudar no Palmeiras no final dos anos 90 e também com sucesso. Quando a seleção brasileira tá 2002, né? Ele vem 2012 no Palmeiras de novo, apesar de o Palmeiras ter caído para a segunda divisão, ele conquista uma Copa do Brasil. Em 2018 ele vem substituindo o Roger Machado, que até então era treinador sensação da época, né? No jeito de falar, o jogo apoiado, o jogo posicional. O Felipão chega e ele é campeão brasileiro invicto, né? Em 2018. O mesmo Felipão de 7-1, né? Invicto assim. Não perdeu com o Felipão, né? O Palmeiras teve derrotas no campeonato, mas não com o Luiz Felipe Scolari. Uma coisa que eu acho engraçado também de falar, de legal a gente trazer, porque recentemente o Atlético sempre foi muito conhecido taticamente por aquela saída de três, né? Então o Atlético tinha três zagueiros, antes do Zé Ivaldo ir embora, você tinha o Pedro Henrique, o Zé Ivaldo e o Thiago Heleno, o Kelvin e o Abner, né? E aí você espetava os dois laterais lá no alto para trabalhar, deixava esses três zagueiros. O Atlético abandonou um pouco, né, esse sistema dos três zagueiros. Hoje o Fernandinho, ele é esse cara que ele joga
numa segunda linha, não na quarta zaga, né, como a gente gosta de chamar, joga na linha mais à frente, mas ele ainda auxilia. E o legal também é que o Fernandinho, ele deu uma entrevista recente dizendo que ele ainda não se vê 100% readaptado ao futebol brasileiro. Ele acha que ele tá longe ainda de estar adaptado. Mas mesmo assim, né, William, é impressionante como essa cereja, e que baita cereja desse bolo do Atlético, o Fernandinho, hein, porque deu outra cara pro time, né? Sem dúvida nenhuma, né? E, Fernando, só para corroborar e acrescentar uns 2 centavos na sua ótima opinião e observação, tem o Portugal, né? A seleção portuguesa, né? Com o Filipão, né? Na Copa de 2006 e também na Euro, né? Apesar do resultado final, né? Não ter sido uma show histórica, né? Sem dúvida nenhuma. O Fernandinho, cara, ele acaba sendo uma peça fundamental para esse Atlético, que, como você bem lembra, muda um pouco da sua estrutura da saída. Eu classifico essa saída do Atlético. É curioso que agora, com essa mudança, né? Essa mudança mais recente da regra de não precisar sair com a bola na grande área, né? Os jogadores podem ficar dentro dela para sair jogando, mudou muito a dinâmica do jogo. Então, vamos dizer que nessa fase da saída, o Atlético meio que faz um 2+3, né? Com seus 2 defensores, Kelvin por um lado, o Abner por outro, e o Fernandinho, né? O Hugo Moura acaba ficando mais como um vigia. E aí sim, quando o Atlético já está na sua intermediária, o Fernandinho muitas vezes faz ali aquele papel entre os 2 defensores, faz aquela famosa, né, saída lavoupiana, né? Então, assim, eu acho que ele acabou sendo o Fernandinho. E no jogo contra o Palmeiras, aí rapidamente, no jogo contra o Palmeiras ele já trabalha um pouco mais pelo lado direito, né? Então, assim, ele vira uma espécie de um coringa pro Luiz Felipe Scolari muito importante, mas que mais do que um coringa para ele cobrir ali, fazer várias funções, ele acaba se tornando o eixo. Ele é o homem da ligação. Ele é o homem que vai fazer com que aquela bola saia com qualidade do sistema defensivo, passe, transite pela linha média e chegue para a galera da frente. Aí, se ele escolher Canóbio, Coelho, Terãs, Pablo, Vitor Roque, mas é o Fernandinho. É o Fernandinho que tem essa capacidade, uma capacidade técnica já comprovada durante anos, de fazer uma inversão, que é incentivado, né, taticamente no treinamento pelo Paulo Turra, de você ataca por um lado, o Fernandinho chega, se aproxima desses jogadores e faz uma inversão com qualidade, uma bola rápida, explorando o lado oposto. Então o Fernandinho ele acaba concentrando muitas tarefas, ele tem muitas funções, e naturalmente, ele falar que ele não está completamente adaptado, isso é natural, é completamente diferente, a dinâmica do jogo é completamente diferente, sobretudo para os meio-campistas. Né, isso é comprovado, inclusive, pelos jogadores que passaram pela Europa e vieram para o Brasil ou fizeram o caminho vice-versa. A bola chega para os meio-campistas aqui no Brasil de uma forma mais lenta, segundo eles. Na Europa é muito mais rápido. Então, para ele ter essa temporização do jogo, que ela muda bastante, ele tem que realmente se adaptar. Mas, apesar de não estar completamente adaptado, tem sido uma peça fundamental e, não à toa, acho que passa muito pelo jogo. E eu vejo o Fernandinho no caráter ele é esse eixo do Atlético Paranaense. Uma coincidência legal sobre essa semifinal do Atlético Paranaense contra o Palmeiras. No comecinho da nossa transmissão, o William falou que uma das virtudes desse Atlético, né, e do Felipão, era reconhecer as competências do adversário, né, reconhecer as qualidades do seu adversário para poder trabalhar em cima delas. O Atlético marcou 3 gols contra o Palmeiras, né, na semifinal. Foi um gol na Arena da Baixada e 2 gols na Arena do Palmeiras. Os 3 gols vieram de jogadores do banco. De coisas que o Felipão enxergou que ele poderia fazer diferente e funcionou. O Alex Santana foi titular na Arena da Baixada, mas não era um titular da equipe. Ele entra no time porque o Felipão acredita que para esse confronto é que vai funcionar melhor. O Alex Santana nem entrou para fazer gol. O Alex Santana entrou preocupado numa posição defensiva, mas já que ele tá no campo, ele tá sujeito a poder marcar e ele vai e anota o gol do Atlético. Contra o Palmeiras, na Arena do Palmeiras, o Atlético atrás por 2 gols e o Palmeiras com 1 a menos. O Felipão coloca Pablo. 3 minutos depois do Pablo entrar, ele faz o gol. Coloca Terãs. Alguns minutos depois do Terãs entrar, o Terãs anota o gol. Com o passe do Pablo. Com o passe do Pablo, exatamente. Então é um pouco triste, né, que as pessoas subestimem o Luiz Felipe Scolari ainda em 2022, né? O cara que é o maior treinador, o treinador brasileiro com mais títulos, né, na história, um multicampeão, um estudioso, um cara que contribuiu demais, que já disse... Eu não duvido, eu não me surpreenderia se na coletiva após final de Conmebol Libertadores, de repente, com uma taça na mão, ele fale, ó, parei, tá? Esse foi
meu último jogo, né? E ainda assim as pessoas vão falar que é o Felipão do 7-1, né? Não o Felipão de todas as coisas positivas que ele fez lá pra trás. Mas fica aí a coincidência, porque a gente ainda tem algumas pessoas que teimam em falar, pô, mas Felipão, tá de brincadeira, pô, 2022 Felipão, não sei o quê, né? E os gols do Atlético todos saíram de substituições que ele encontrou que poderiam funcionar para aquele time do Atlético naquele momento, né? E queria te ouvir também, William, além desse conhecimento que o Fefux traz pra gente do elenco, né? Porque isso é conhecer o seu elenco e saber como adaptar as circunstâncias dos jogos que se apresentam. O que você acha? Como é que é o papel do Vitor Roque? Porque individualmente a qualidade dele é indiscutível, né? Tão jovem e tão decisivo. Esse jogo contra o Estudiantes, que a gente lembra que foi uma quebra de tabu do Atlético Paranaense, venceu o Estudiantes em casa, em jogo de mata-mata de Conmebol Libertadores. Foi a primeira vez que isso aconteceu, que a equipe argentina perde com o gol dele. Ele participa de um desses 2 gols que o Fefux acabou de lembrar aqui contra o Palmeiras, no jogo de volta em São Paulo, dando passe. Mas para além dos números de gols e assistências, é impressionante a personalidade e a maneira como que esse garoto se adaptou muito rápido num contexto que não é simples. Com a idade dele, de Conmebol Libertadores, em momentos decisivos, taticamente esse time trabalha para ajudar o Vitor Roque a potencializar a qualidade individual dele, ou você vê algo mais do improviso, da intuição, do próprio garoto que se destaca porque, lógico, tem muita qualidade? Eu acho que o circuito ele tá bem programado, né? E eu acho que tem mérito óbvio coletivo, e a gente não pode menosprezar o mérito individual do garoto com pouquíssima idade já conseguir assimilar e executar. Porque a grande dificuldade da maioria dos jogadores é a assimilação. Executar é uma questão que assim, eles vão analisando, é repetição. Agora, assimilar. E quando a gente fala do Vitor Roque, o Vitor Roque não tem uma função simples no Atlético Paranaense. Ele faz em alguns jogos, né, porque é muito no detrimento do adversário, por isso que é difícil a gente estudar o Atlético, que é muito baseado no adversário. Ele é essa ponta dessa malha. E se a ponta dessa malha, ele tem que saber a hora de atacar o espaço, ele tem que saber a hora de ficar no entre-linhas. Na expulsão do Murilo, ele está no entre-linhas, ele recebe no entre-linhas, ele acelera. Não é muito fácil ele ter essa interpretação, principalmente com essa idade. A gente cansa de ver jogadores experientes que têm problema de interpretação, de assimilação e, por consequência, de execução do jogo, sobretudo na questão de ocupação de espaço, de atacar o espaço. E ele, com a pouquíssima idade que tem, ele, obviamente, intuitivamente, mas isso é o conjunto, né? Então ele é uma peça fundamental que trabalha no entre-linhas quando é necessário, nas costas do volante, atraindo a marcação dos zagueiros, nas costas dos zagueiros, assim, quando ele precisa de uma infiltração, um jogador que ataca a profundidade, tem velocidade, tem explosão, e quando a gente vê todas essas valências teóricas, e mais do que isso, práticas, num garoto com uma pouquíssima idade, não é à toa que a gente está vendo por consequência, e aí na verdade, vira uma cereja do bolo, né? Esses números, eles acabam contemplando, e assim, com muito mérito, mas acaba sendo uma cereja. Mas o que ele tem produzido de jogo é muito importante, e não é à toa que o Luiz Felipe Scolari cria como um plano para enfrentar o Palmeiras, fora de casa, no jogo de semifinal, ele tira o Pablo, que é um jogador que dá para ele um apoio maior de retenção, trabalha em aspas mais como um pivôzão, tal, apesar do Pablo sair bastante, sai muito para ter a infiltração, né, dos jogadores que vem de trás, ele escolhe o Vitor Roque. E o Vitor Roque passa diretamente pelo resultado, passa diretamente pelas movimentações, passa diretamente por uma expulsão, que acaba, né, desencadeando, obviamente, a questão do resultado. Então, sem dúvida nenhuma, uma gratíssima surpresa do futebol brasileiro, sorte do Atlético, que tem um jogador como esse que está num momento muito bom. Vitor Roque começou no Cruzeiro e o Atlético Paranaense acabou contratando essa joia da base da Raposa. Bem lembrado também como ele realmente participa ali do lance da expulsão, que também é preponderante, fundamental para o contexto da classificação do Atlético Paranaense. A gente pensando nesse furacão, já chegando nessa parte final dessa nossa análise tática aqui especial do Atlético Paranaense, e você, torcedor do Flamengo, fique tranquilo, porque tem também programa especial com análise tática do rubro-negro carioca, nessa final rubro-negra, né? No dia 29 de outubro em Guayaquil, no Equador. O Atlético Paranaense e o Flamengo já se encontraram na Copa do Brasil, né, William? 2 vezes, com jogos com panoramas bem diferentes. No Maracanã, o Flamengo dominando amplamente, o Atlético lá atrás ecoado nas cordas, se protegendo das pancadas e conseguindo resistir, sabe-se lá como, conseguiu sair de um 0-0 e na Arena da Baixada perde por 1-0 para o Flamengo, num lance de também qualidade do Pedro ali, jogada pelo lado do campo do Rodinei.
Pegando essas duas partidas que são completamente distintas, porque tem o fator mando de campo, e lá em Guayaquil, no Equador, não teremos isso, porque é um campo neutro. Então, em tese, é novo para todo mundo. O que o Atlético Paranaense você acha que tira dessas duas partidas, taticamente, que pode explorar pensando para ter sucesso em Guayaquil contra um Flamengo que vem muito consistente? Apesar de não ser nenhuma novidade, né? Obviamente o Atlético sabe disso, é a capacidade individual dos jogadores do Flamengo nessa fase ofensiva, né? E isso, obviamente, passa também muito pelas suas movimentações. E aí é o Atlético entender que o quanto, né, o seu método de marcação, o quanto a sua organização defensiva está apropriada, uma vez que o Atlético gosta, né, bastante de se adaptar ao adversário pela circunstância da formação, mas por que não pelo sistema, por saber que os movimentos que os jogadores têm do Flamengo, já é um circuito muito bem entrosado, eles não podem acabar condicionando uma possível desorganização. E mais do que isso, durante esses 90 minutos, é o Atlético evitar esse jogo da transição. Esse jogo, isso que o Atlético tem uma excelente prova, né, que foi contra o Palmeiras, que ele viu que naquele momento que ficou um jogo de não tô lá nem cá, foi um jogo que o Atlético teve muito desconforto, né, que passou por problemas nesse empate 2-2 nos primeiros minutos, né, inclusive quando o Palmeiras faz o gol. E por outro lado, o Atlético viu que, apesar dele ter ido com uma estratégia para o Maracanã meio que para sobreviver, ele conseguiu segurar a pressão do Flamengo. O Flamengo, verdade, que acabou tendo muitas oportunidades, mas o objetivo era aquele, o objetivo foi concretizado. E na Arena, talvez ter um pouco mais de agressividade para sair. Foi um Atlético que no momento, quando o Flamengo esfriou e botou a bola no chão, ele teve um pouco mais de dificuldade. Agora, é um jogo com um caráter absolutamente diferente, é um jogo de apenas 90 minutos e, quiçá, seria esse o desejo realmente do Filipão? Se você perguntar para o Filipão, tu prefere um jogo de 180 ou um jogo de 90? Talvez ele ia preferir esse jogo de 90, onde a margem de erro para ele também é menor, mas para o adversário idem, e talvez ele prefira trabalhar com essa margem de erro, né? Porque o futebol é um risco, a gente, né, ninguém ganha sem querer sofrer risco. Talvez o Filipão queira falar, não, eu prefiro 90 minutos, eu talvez tenha que errar até menos, mas talvez numa bola, numa organização, num contra-ataque, eu consiga pautar o jogo ficar favorável a mim. Então eu acho que esse recorte ele é importante, não é determinante para essa decisão, outra competição, outro caráter, outro regulamento, tudo diferente, mas sem dúvida nenhuma abrevia um pouco do que pode vir a ser, né, caso não tenha nenhuma mudança, essa grandíssima decisão. O mata-mata dá essa possibilidade realmente em jogos decisivos, uma partida, um dia que algo não acontece legal. Tem o exemplo vivíssimo aí do Flamengo com o Andreas Pereira, um escorregão, uma falha, pode ser fatal para definir a glória eterna. Pontos corridos aí dá menos essa margem, por isso que os elencos mais robustos, mais encorpados, têm mais possibilidade no médio e longo prazo. William Godoy, jornalista, analista, que faz também seu trabalho no canal no YouTube. Quero te agradecer aqui pelo bate-papo, pelo ótimo debate sobre essa análise tática especial do Atlético Paranaense, visando a final contra o Flamengo no dia 29 de outubro em Guayaquil, no Equador. Muito obrigado, foi muito bom, viu? Eu agradeço o convite, agradeço a companhia do Fernando, do Marcelo, e agora é esperar ansiosamente para essa decisão, um grande jogaço. Eu acho que os torcedores vão ver um grande jogo que essa Copa Libertadores pode proporcionar. Sem dúvida nenhuma, todos estamos muito ansiosos. Obrigado mais uma vez ao William, você que está com a gente aqui nos canais oficiais da Conmebol Libertadores e curtiu essa análise do Atlético Paranaense. Você que é torcedor do Flamengo está esperando, cadê a análise do Flamengo? Pode procurar que vai ter também a análise do Flamengo aqui nos canais oficiais da Conmebol Libertadores. Foi um prazer, viu, Fefux? Prazer é todo meu, é sempre uma honra, um prazer imenso estar com vocês aqui para falar de futebol, ainda mais para falar de Libertadores, que a gente ama tanto, né? Final chegando, dia 29 de outubro, Atlético Paranaense e Flamengo. Pela ordem das nomenclaturas, né? Flamengo e Atlético Paranaense. Flamengo que tiver a melhor campanha vai ser o nosso mandante virtual aí. Então, foi muito bom estar com vocês. Tamo junto, hein? Até uma próxima. É a final rubro-negra que tá chegando. Tô olhando aqui para os nossos conteúdos nas redes sociais, nas artes da Conmebol Libertadores. Gabigol, Pedro e Vidal de um lado, Pablo, Teranzi e Vitor Roque do outro. Tem muita qualidade nessa final do dia 29 de outubro em Guayaquil, no Equador, e a gente vai descobrir quem será o mais novo integrante daquele quadro especial Em Busca da Glória Eterna. Obrigado mais uma vez para o Fefux, obrigado ao William Godoy que esteve com a gente fazendo essa análise e a você que nos acompanhou até agora aqui. Um beijo, um abraço, um aperto de mão e até a próxima.